Tudo começou no ano de 2002, quando 3 amigos que tinham um sonho em comum resolveram pôr em prática a ideia de criar um canal de televisão para a cidade de Picos. Para realizar esse sonho, um tanto ousado para aquela época, os jornalistas Odorico Carvalho, Erivan Lima e J. Pereira somaram forças com outros picoenses que abraçaram o projeto. A história da fundação da TV Picos é marcada por persistência, desafios e muito trabalho. Trabalho que começou bem antes da emissora entrar no ar. Com a eleição do Wellington Dias para o primeiro mandato, aí o Odorico Carvalho, o J. Pereira e a minha pessoa, nós voltamos a trabalhar a ideia. Fizemos um levantamento do que existia, que era só a casa, né, aquela casa que ainda hoje existe, onde funciona a TV Picos. Ali um garçom habitava da forma mais precária aquelas instalações. Nós fizemos o registro fotográfico, inclusive, da situação e elaboramos o que, no nosso entendimento, seria o mínimo para se instalar em Picos uma emissora de televisão, uma geradora de TV. E fizemos uma articulação política no plano local, envolvendo a Ioneide Rocha, o José Libório, a esposa dele, Maria de Lourdes, que eram pessoas muito próximas ao governador eleito, Wellington Dias. No plano estadual envolvemos aí a atual presidente, que já era presidente do PT naquele tempo, Regina Souza, o jornalista Oscar de Barros, jornalista e ex-presidente do PT e também do Sindicato dos Jornalistas do Piauí, Roberto João, o próprio governador Wellington Dias, o Nazareno Fonteles, né? Bom, e outras pessoas vamos chamar, do nível de direção estadual do Partido dos Trabalhadores. E essa foi uma luta insistente, nós mantivemos esses contatos. Toda vez que o governador desembarcava aqui, eu colocava o microfone na boca dele, pedindo que ele se comprometesse com esse projeto da TV. E um belo dia, numa reunião lá no Picos Hotel, ele deu a palavra que ia envidar os esforços necessários para que a TV pudesse efetivamente ser instalada, né? Parnaíba já tinha a sua TV local, Floriano já tinha a sua TV local, mas o município de Picos ainda não tinha uma televisão local. Então, naquela época, nós imaginávamos que o passo inicial seria, primeiro, estabelecer esse diálogo com a sociedade. E assim foi feito. E falamos assim: olha, sociedade picoense, eu, J. Pereira, jornalista, Odorico Carvalho, jornalista, Erivan Lima, jornalista, nós temos uma proposta de comunicação social para o município de Picos para implantar a primeira TV local. E essa proposta, evidentemente, ela tem como objetivo central permitir que as pessoas se vejam na televisão. Essa proposta ela tem o objetivo de fazer com que as pessoas elas possam debater democraticamente aquilo que existe em suas comunidades, aquilo que existe em seus bairros. Após ter o projeto aprovado pelo governador Wellington Dias, que garantiu recursos para a instalação da TV Picos, iniciava uma nova etapa. Entravam em cena a engenharia e a logística, que tinham a missão de fazer com que o sinal da emissora chegasse com qualidade à casa dos picoenses. Começar a TV Picos foi fácil, né? Difícil foi a gente botar ela no ar com o equipamento que a gente tinha na época. Para você ter ideia, nós começamos aqui o estúdio com o Matic, uma câmera que realmente nem existe mais, né, hoje na área de comunicação, né, principalmente na área de televisão. E com o passar do tempo, tentamos, né, formar uma equipe, conseguimos formar uma equipe com estagiários, que não tinha praticamente profissionais aqui em Picos, né, que já entendessem um pouco de televisão. E assim nós fomos tentando formar equipes, né? Foram formadas 3 equipes na época, com repórter e cinegrafista estagiário. Inclusive, era uma coisa que poucos sabiam que aqui na região a gente tinha estagiário mulher, né? Estagiário mulher como cinegrafista, né? No começo, tudo era novidade. O medo e a ansiedade se misturavam com a coragem e as expectativas. O desafio de produzir um telejornal local
foi uma experiência marcante para a jornalista Edilene Ramos, que começou como repórter e em seguida se tornou apresentadora do Picos Notícias, segunda edição. Você tem a ideia de que um jornal diário, principalmente um telejornal, ele só rende num grande centro. E foi interessante porque eu me surpreendi. Eu me surpreendi porque rendeu e é sucesso até hoje. Até hoje está aí no ar, nessa correria toda, todos os dias com novidades, com matérias para fechar o jornal sem problema algum. Então, a gente imagina, a princípio, que numa cidade pequena você não vai encontrar, né, tanta notícia assim, mas encontra e se faz jornalismo na cidade pequena, se faz jornalismo no interior, da mesma forma que se faz jornalismo num grande centro. Inaugurada no dia 20 de outubro de 2005, inicialmente a TV Picos passou por um período de testes, onde a equipe, composta na maioria por estagiários do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual do Piauí, UESP, foram treinados por profissionais experientes da capital teresina. Após 25 dias de treinamento, no dia 15 de novembro, foi ao ar o Picos Notícia, primeiro telejornal da emissora. O jornalista J. Pereira lembra como era a rotina de produção. Evidentemente, naquela época, nós tínhamos a noção, como temos hoje, que o jornalismo ele é feito de contradições. E a matéria-prima do jornalismo é a contradição. Por exemplo, aquilo que me incomoda como cidadão, evidentemente, deve me incomodar e me incomodava naquela época como jornalista. Aquilo que incomodava Odorico como cidadão, deveria incomodá-lo como jornalista. Aquilo que incomodava Erivan Lima como cidadão, deveria incomodá-lo como jornalista. Isso significa dizer o seguinte: se nós íamos para a rua e na rua encontrássemos uma situação, por exemplo, de ausência de saneamento básico na cidade, nós levávamos essa pauta para a produção da TV e convencíamos a produção, ou pelo menos tentava apresentar essa proposta de pauta para que essa pauta fosse produzida, evidentemente com responsabilidade, ouvindo todos os lados da questão.